Se você está naquele nível de estresse tamanho, se você realmente está precisando aliviar a tensão, é sobre isso que nós vamos falar agora, tá? Meu nome é Tatiane, caso você ainda não saiba, é um prazer receber você aqui e eu falo sobre desenvolvimento pessoal, claro, sempre sobre a ótica do coaching, tá? Eu vou falar hoje sobre estresse, sobre o que é estresse, como gerenciar e algumas ferramentas para que a gente alivie um pouco essa tensão. Toda vez que eu ouço a palavra estresse, dá até arrepio, né? Hoje em dia nós temos inúmeros livros sobre estresse, ansiedade. O estresse nada mais é do que um estímulo, né? Uma resposta ao estímulo que nós recebemos diariamente. Que estímulo? Uma situação que nós vivenciamos e você simplesmente senta em uma conversa e essa conversa começa a ser um pouco mais agressiva, você começa a gerar um estímulo, uma reação àquele estímulo que você está recebendo, certo? Isso a neurociência ela fala que nós já formulamos esse sistema de luta e fuga do sistema límbico lá atrás para a nossa sobrevivência. Hoje, a nossa reação a esse estresse é para que a gente simplesmente coloque a nossa posição, para que a gente coloque o que nós estamos sentindo. Enfim, o propósito hoje é diferente. A primeira coisa que nós precisamos dizer é que se você realmente está num nível de estresse tamanho que você está vendo no seu corpo, o vitiligo que você está vendo, tem gente que inclusive tem dores de barriga, tem inúmeras reações que o corpo ele fala. O corpo fala, eu estou com estresse, começa a cair cabelo, enfim, nossa, é uma lista enorme de reações que o corpo tem para esse estresse. Então a primeira coisa que eu falo é você precisa cuidar. Você precisa buscar, porque realmente não é brincadeira. Se você leva isso a longo prazo, se você vive por muito tempo sobre esse nível de estresse, você vai acabar numa situação mais crítica ainda. Eu ia falar, você pode até morrer, essa que é a verdade, tá? Essa que é a verdade. Inclusive, existem casos que já foi comprovado que foi morte por ataque cardíaco, enfim, inúmeras reações que o corpo tem que chega a ser fatal. Então, para e presta atenção, porque isso realmente não é brincadeira, você precisa de ajuda. Aquele famoso burnout, né? Hoje está muito na moda falar sobre burnout, você se exceder, isso gera um nível de estresse tamanho. Então vamos falar agora sobre como gerenciar esse estresse. Que todo mundo vive estressado, isso é fato, isso eu não preciso nem falar. Você se sente estressado em um nível do estresse. Nós temos aquele estresse que é o comum, é aceitável, porque nada mais é do que uma resposta àquele estímulo que nós recebemos. Então nós estamos o tempo todo respondendo com o corpo, respondendo com nossas palavras, enfim. Essa é uma resposta, isso é natural. Então a primeira coisa que nós precisamos falar é justamente isso. O estresse ele é um processo natural, ele é uma resposta. Então falar, eu estou estressado, isso aí é natural. Se eu chego e fico fazendo assim em você, vai chegar um momento que você vai ficar estressado. Essa região vai começar a ficar vermelha. Por quê? Mesmo que eu estou fazendo com o dedo, ó. Mesmo que eu esteja fazendo de forma leve, vai chegar uma hora que você vai querer arrancar o meu dedo, você não vai aguentar mais. Tamanho nível de estresse. Então, o que eu quero dizer com esse exemplo? Que muitas vezes o nosso estresse, essa é a parte que eu mais gosto, né? Muitas vezes o nosso estresse, ele não vem de situações ameaçadoras, enormes, você fala, nossa, me mandaram embora, eu perdi minha casa. Claro,
Isso nós sabemos que o estresse está lá intimamente ligado. Cara, eu perdi um ente querido, eu fico estressado. Aconteceu algo gravíssimo, eu fico estressado. Claro, mas o que eu quero falar hoje, principalmente, é naquele estresse diário. Sabe aquele estresse onde aquela gotinha que fica pingando e você fala, tudo bem, a gota está pingando. Daí chega uma hora que você começa a se irritar, você começa a se estressar com aquela gota pingando. É disso que eu estou falando, é como lidar com esse estresse diário. O estresse diário de, a roupa, a toalha molhada em cima da cama, todos os dias a mesma coisa, o bebê chorando, todos os dias a mesma coisa. Enfim, existem inúmeras situações que você vive diariamente, que você fala assim, nossa, isso me estressa. Me conta aqui agora, qual é a situação ou quais as situações que você passa diariamente? E você fala, isso realmente me estressa. A primeira coisa não, né? Já falamos bastante coisa, né? Primeiro que o estresse é natural. Segundo que hoje eu vou falar sobre o estresse diário, esse estresse que nós convivemos com ele, essa que é a verdade. O estresse é uma resposta, então você está o tempo todo respondendo. E muitas vezes essas situações que acontecem diariamente, nós respondemos de forma negativa, de forma inclusive agressiva. Como lidar com isso? Como gerenciar isso? A primeira coisa que você precisa entender é que, por ser natural, você precisa colocar um ponto. Eu tenho uma ação em relação a isso, ou seja, eu posso melhorar isso, eu posso tirar essa situação, esse estímulo que eu estou recebendo, ele é necessário, sim ou não? Vou provar para você hoje que o estresse realmente ele pode ser benéfico se você usar a seu favor. Como assim, Tati? Que loucura? Não é loucura. Não é loucura. O estresse ele faz a gente agir. Essa é a parte boa. Tudo tem a parte boa na vida. Tudo. Nós temos que enxergar o lado bom de alguma coisa. Apesar da tristeza, apesar da dor, tem um lado bom. O estresse tem esse lado bom porque ele faz agir. Você sabe quando nós estamos estressados, o que você faz? Você fica se movimentando de um lado para o outro, de um lado para o outro. Um vai fumar e fuma feito um louco, um cigarro depois do outro. Ou seja, você tem que ter uma válvula de escape. Por que você tem que ter uma válvula de escape? Sabe aquela panela de pressão? Ela fica funcionando, ela não tem a válvulazinha? E olha o detalhe da panela de pressão. Ela continua funcionando apesar da pressão, apesar do estresse. Ela tem uma válvula de escape. Nós precisamos ter uma válvula de escape. Diário. Sim, diário. Todos os dias. Eu estou aqui para você hoje para falar para você que você tem o estresse e isso é natural, isso é uma resposta do organismo, ok? Segundo, se você realmente quer que alivie, você quer gerenciar, você quer se sentir melhor, mesmo vivenciando esses momentos de estresse, você precisa primeiro entender que se você controla, se é algo que você consegue controlar, uma situação que você consegue controlar, então você vai lá e faça, você vai lá e haja. Porque se você não agir, você vai conviver com aquela situação por... Como assim agir? Se você não gosta da toalha molhada em cima da cama, você fala, por favor, não coloque a toalha molhada em cima da cama. Ajuda a pessoa a entender, fala, comunica. Se você, todos os dias, o seu filho vem com brinquedinhos na hora de comer, por exemplo, e acaba te irritando porque ele se distrai, você fica estressado, você está naquela correria, fala para o seu filho, entenda, crie momentos para que ele brinque. Ele quer brincar. Então você tem que agir. No coach a gente aprende que você precisa agir quando você tem controle. Só que é incrível que nós temos controle de poucas coisas. Essa que é a verdade. Nós temos controle de poucas coisas. E agora eu vou falar justamente sobre essas coisas que nós não temos controle. Se você está vivendo uma situação estressante, por exemplo, e você não tem controle, você fala, olha, eu tenho que viver.
Eu tenho que conviver, por exemplo, uma situação no emprego, estão para me mandar embora, eu estou para perder minha casa, eu estou com a dívida para pagar. Não tem como você controlar, tem como você amenizar. Amenizar como? Ok, eu estou com dívida para pagar, vamos negociar. Eu estou para perder emprego, então eu vou fazer o meu melhor. O meu relacionamento está por um fio, eu vou me comunicar, eu vou sentar, eu vou tentar. Isso eu tenho como amenizar e talvez mudar a situação. Então, foca naquilo que você tem controle e vai e faz e age. Aí as situações de estresse elas vão amenizar, elas nunca vão sair. Não dá para mentir para você. Você sempre vai ter um momento de estresse, sempre. Sempre, e isso é positivo, sim, é positivo, porque se você entender, canalizar a sua energia de ação, você fala, caramba, eu preciso fazer. O estresse ele fica aqui batendo, ó, eu preciso fazer. Muitas vezes, essas situações estressantes, elas são justamente para te testar, para te provar que você realmente precisa. Aquele famoso TBT, já ouviu falar? Levantar a bunda da cadeira? Pois é, tira a bunda da cadeira e faz. E quando você faz isso, você fala, caramba, eu fiz. Não era tão estressante assim. Você vai chegar a essa conclusão. Não era tão estressante assim. Porque eu agi, ao invés de cruzar os braços e ficar reclamando, eu fui lá e fiz. É uma delícia quando acontece isso, quando você vivencia, experimenta isso. Eu fiz e a situação não está tão estressante assim. Esses são alguns pontos para você gerenciar o estresse. Se você procurar por estresse, como gerenciar o estresse, claro, ele vai falar muito sobre você se exercitar, que é a ação que eu acabei de falar. Ele vai falar muito sobre você cuidar da mente, você fazer meditação, você fazer yoga. Por quê? Porque a mente ela faz com que a gente crie situações, inclusive, dentro da nossa mente. É fantástico, você fica lá, ruminando, você fica ruminando várias situações, aquelas preocupações que geram estresse. Então, quando você cuida da mente, quando você se exercita, quando você faz uma meditação, quando você entende que, será que isso é fruto da minha mente ou será que isso realmente é real? Quando você faz essa distinção, você talvez chegue à conclusão de que não precisa de tanto estresse. Daí você começa a aliviar a tensão. É aquela famosa válvula de escape que eu acabei de comentar. Então, percebe que muitas vezes as situações somos nós que criamos. Muitas vezes. Aí você fala assim, Tati, não, esse não é o caso. A situação realmente é real, aconteceu, eu realmente tenho que correr atrás, eu tenho que fazer acontecer. Ótimo! Então, a minha forte recomendação, se você realmente tem uma ação para poder fazer, é vai lá e planeje. Quais ações que eu posso para poder realmente sair desse nível de estresse? Todo mundo fala, né? No fundo do poço não dá para descer mais, né? Então nós vamos pegar um impulso e vamos levantar. Nesse sentido que eu estou falando. Qual é o impulso para você poder levantar? Ou seja, usar o estresse como uma alavanca. É disso que eu estou falando. Quando você usa o estresse como alavanca, você fala, ok, eu estou estressado, então eu vou sair dessa situação. Daquele famoso basta, né? Isso é clássico. Muitas pessoas, nossa, quantos depoimentos, né? Eu estava na pior, eu estava ruim e realmente estava precisando mudar de vida e eu dei um basta. O que a pessoa fez? Ela estava num nível de estresse tamanho que ela parou de olhar para o estresse e ela começou a olhar para a solução. Ela começou a olhar para a ação. Quais ações que eu preciso? Vamos dar um basta nisso, eu não quero mais sentir assim. Olha como a mente funciona. Essa é uma mente produtiva. Porque a mente fala assim, não, eu não aceito isso. Eu não aceito isso. Por isso que todo mundo fala para cuidar da mente.
Porque quando você cuida da mente, você chega nesse nível. Você fala, não, eu não aceito isso, eu não quero mais isso, então eu vou dar um passo, eu vou me planejar e vou fazer acontecer de forma diferente. Foco, né, na solução. Foco naquilo que realmente importa. Eu estou precisando fazer reforma, eu não tenho dinheiro, tá? Eu vou ficar fazendo o quê? Eu vou cruzar meus braços e ficar reclamando. Caramba, tá caindo na parede, caramba. Não, vitimismo não vai resolver. Aquele famoso estresse, percebe que nós criamos muitas vezes as situações de estresse, por isso que eu estou falando sobre a mente. Aquele vitimismo definitivamente só vai aumentar o nível de estresse. E aquela gotinha que eu acabei de falar. Você todos os dias coloca uma gotinha de vitimismo, coloca uma gotinha de ai caramba, daí você olha para a parede, eu preciso pintar. Daí você vai lá no dia seguinte, eu preciso pintar. No outro dia vai chegar um nível que você não vai aguentar mais. Para com isso. Para com isso. Vai lá. Não tenho dinheiro para poder pintar. Faça uma renda extra. Corre atrás. Faz acontecer. Sim, você tem. Eu não tenho tempo. Aonde você está colocando as suas horas? O que você está fazendo? É para aliviar esse estresse? Ao invés de você ficar maratonando, né? Netflix, série e redes sociais, enfim, ao invés de você perder o seu tempo em coisas que definitivamente não aliviam o estresse, isso não alivia o estresse, tá? Isso é só uma falsa impressão. Por que não alivia o estresse, Tati? Mas eu me sinto melhor depois que eu assisto uma série. Eu me sinto melhor depois que eu fico navegando lá. Eu sinto mentira. É mentira por quê? Porque depois que você fecha o celular, depois que você fecha a série, você olha para a parede lá de novo. Você só postergou. Você não aliviou. Nós estamos falando a longo prazo. Não é aquele prazer momentâneo. Aquela coisa, tá uma delícia, eu vou comer um pote de brigadeiro para aliviar. Tudo bem, você pode comer um pote de brigadeiro para aliviar. Só que depois não olha para a balança. E não faça nenhum exame para você saber que provavelmente, se você fizer isso por repetidas vezes, você vai ter uma diabetes. Se você se entupir de doce. Mas eu estou estressado, eu como. Por que você come? Porque você não está canalizando essa energia. É como um leão enjaulado. O leão, ele é livre, ele é feito para correr, ele é feito para poder dominar. Se você prende, ele vai ficar de um lado para o outro. Por quê? Porque ele tem energia, ele precisa desprender energia para algum lado. As pessoas estressadas, acontecem inúmeras reações no nosso corpo. A gente come pra caramba, a gente cai cabelo, enfim, inúmeras. Por quê? Porque nós não estamos canalizando essa energia. Então, minha forte recomendação é justamente essa. Coloca a energia para solucionar. Se realmente você tem controle daquilo, se você tem uma ação, você fala, isso eu posso dar uma amenizada. Como? Se eu fizer aquilo, eu faço uma renda extra, eu tenho um dinheirinho, eu posso comprar uma tinta, eu mesmo pinto. Ótimo. Não vai ficar 100%, mas tá tudo bem. E você vai diminuir. Então, quando você tem uma clareza, tá? Isso é o que o coach fala, clareza. Quando você tem clareza, quando você tem foco, ok, eu estou estressado, ok, eu entendi a situação. Então eu vou pegar, eu vou mudar. Eu vou buscar solucionar. Eu vou buscar artifícios, eu vou buscar como resolver e tirar aquilo do meu dia a dia. E o dia a dia, vamos entrar na rotina. O que eu estou recomendando para você? Para que você pare de uma vez por todas de olhar para essas situações como se fossem negativas. Não, elas são situações que vão te provar que sim, você é capaz. Eu acredito nisso. Sim, você é capaz. Uma situação de estresse. Tudo bem. Como você lidou? Como você lidou com essa situação? Você simplesmente olhou para a situação e conseguiu resolver? Com o tempo, nós vamos amadurecendo e vamos entendendo.
que as situações de estresse, elas são testes. Elas são testes que a vida vai dando para que a gente mostre que sim, nós amadurecemos. Esse é o maior, como é que eu posso falar? A maior e melhor forma que você tem de enxergar a sua evolução, o seu crescimento. É você olhar, você fala, caramba, olha só, eu passei por aquilo e eu não saí arrancando os cabelos, gritando, ficando nervoso, não. Eu lidei de forma positiva. Olha que bacana, eu estou amadurecendo, eu estou crescendo. Essa é uma medição. Quando a gente fala aqui sobre evolução, eu sempre falo aqui, né? Vamos evoluir um pouco a cada dia. Você fala, como enxergar essa evolução? Essa é uma forma. Nós passamos por inúmeras situações de estresse diariamente. Só que como você lida com elas? Essa resposta, ela vai falar o quão evoluído você está. E você fala assim, tudo bem, então eu ainda não estou muito evoluído, porque não tá legal. Eu grito, eu xingo, enfim, não tá legal. Vamos mudar. Tudo depende de você. A parte boa é isso. Depende da gente. Depende da gente o quê? Ok, eu tenho aquela situação, ok, eu não gosto disso, então eu vou mudar. Como? Planejamento. Eu vou fazer acontecer. Coloca lá. Se você preferir, né? Coloca no papel. Como é que eu posso mudar isso? E você, com o tempo, é lógico que no começo você não vai conseguir ter essa clareza de enxergar as situações acontecendo e você parar, respirar. Por isso a meditação, tá? A meditação, ela ajuda muito, porque na hora que você está vivenciando, naquele momento, alguém está gritando com você, e ao invés de você reagir de forma negativa, você para, respira e fala assim, tudo bem, a pessoa está estressada. Eu não estou a fim de levar o nível de estresse mais ainda, não faz sentido para mim. O que eu vou fazer? Parar, respirar, sorrir, entender o porquê que ela está estressada e dar uma resposta um pouco mais, não é polida, é um pouco mais calma, um pouco mais madura. Eu falo, então vamos resolver. Você está precisando disso? É por isso que você está estressado? Então vamos lá. Vamos tentar obter isso que você precisa nesse momento. É assim, com o tempo, você treinando na rotina, é por isso que eu sempre falo de rotina, quando você vai treinando na rotina, eu já vi isso acontecer comigo, isso é muito bom. Isso é muito bom, porque você fala, caramba, olha só, eu passei por aquela situação e não foi tão estressante assim. E o coração acelera, você fala, caramba, é muito legal, é muito interessante quando você vê você crescendo, você evoluindo, você amadurecendo. E é na rotina, todos os dias. Hoje eu falhei, tudo bem, tem amanhã. Vão ter várias situações, acredite. Amanhã você treina mais, faz de novo. Não tem problema, porque você é treinamento, né? Tudo é treinamento. Essa é outra parte boa, né? Treinamento. Porque você tem a possibilidade de treinar. É por isso que o estresse está constante. Porque ele é uma das melhores formas, um dos melhores gatilhos que acionam o nosso emocional, tá? E faz com que a gente perca o controle. É fantástico isso. Ele aciona a gente e fala assim, nossa, agora eu quero ver se você realmente consegue gerenciar suas emoções. Daí quando você fala, sim, eu consigo, quando você consegue respirar, quando você consegue enxergar a situação e lidar de forma madura, você fala, olha só, eu consegui. Ao invés de gritar, ao invés de fazer feito uma louca, eu entendi. E eu agi de forma madura, de forma amorosa, de forma carinhosa e solucionou. É fantástico quando você chega nesse nível. E é disso que eu estou falando. É essa a minha recomendação. Como eu chego nesse nível? Fazendo tudo isso que eu acabei de falar. Entendendo que as situações de estresse, elas simplesmente acontecem. Ok. Então, ela serve para te fazer evoluir. Sim, ela serve para te fazer evoluir. Então, você vai treinar.
Vai treinar uma a uma, dia a dia. Treinar como? Respira, para, olha a situação. E quando você olha para a situação, você fala, tudo bem, como eu vou sair disso? Se eu tenho controle, se eu posso agir, então eu vou lá e eu ajo. Assim que você treina todos os dias. E é claro, todas essas recomendações que todo mundo faz é fantástico. Você precisa se exercitar, você precisa ter um esporte favorito, isso é fantástico, ter um lazer. Quando você tem um lazer, você alivia realmente essa tensão. Isso é muito bom, isso é necessário. Você precisa aprender a respirar. A meditação, ela ajuda muito, só que se você simplesmente parar e respirar, na hora que a situação está, né, no calor da situação, você consegue gerenciar. Por quê? Ah, Tati, por que isso acontece? Porque o nosso sistema límbico, ele é o primeiro a ser acionado. E é aquele sistema reativo, aquele sistema de luta e fuga. Só que não é ele que você quer que faça a ação. Você quer uma ação um pouco mais direcionada, um pouco mais madura. Então você precisa parar, respirar e dizer para o seu sistema, olha, eu não estou morrendo, não estou no nível, calma. Eu vou pegar todos os dados que eu pus até hoje aqui, das minhas experiências, e vou buscar uma solução. É isso que você faz quando você respira, para você poder agir. Ok? Então, é fantástico. Coloca na rotina, treina, com paciência, pensa a longo prazo. Quando você pensa a longo prazo, você para com esses prazeres imediatos. Ah, mas isso me alivia a tensão. É mentira, esses joguinhos. Para com isso. Isso não alivia a tensão nenhuma. É momentâneo, naquele segundo. Quando você desliga o joguinho, acabou. A tensão volta tudo. Está enganando a quem? Ok? Essas recomendações são diárias. Faz isso todos os dias. Cria uma rotina, tá? Cria uma rotina para você parar, refletir, pensar sobre as suas reações, principalmente. Eu já falei muito aqui sobre, inclusive, criar um diário. Cria um diário. Como eu reagi? Coloca a situação. A situação X, eu reagi de forma Y e eu gostei, foi positiva, eu consegui ou eu não consegui, vou tentar amanhã de novo, tá tudo bem. Vai lá, cria um diário, cria essa rotina de você se autoavaliar. Isso é autoconhecimento. Isso é a melhor forma de você poder evoluir. Nós estamos aqui para poder evoluir, certo? Então, fica aí. A minha recomendação, não só de hoje, mas a recomendação para a vida, para que você evolua um pouco a cada dia, 1% a cada dia, com menos estresse, mais qualidade de vida, lógico, a intenção toda disso, tá? Por que você está falando de estresse, Tati? Para você ter felicidade, se sentir bem. Esse é o propósito, para que a gente se sinta bem, ok? Viver é uma arte. E esse estresse todo é só para você evoluir, é só para te ajudar, tá?